Quase 10 anos de Portugal. Eu vou responder para vocês as principais perguntas que as pessoas fazem, comparando como era antigamente e agora em 2026, é claro, é a minha experiência pessoal. Confere aí. Portugal ainda é barato ou o custo de vida ficou impossível? Aumentou o preço, deu para sentir que aumentou. Antes se fazia, eu notei muito pelo mercado, os outros custos eu confesso que não consegui acompanhar muito. Mas os custos de mercado aumentaram muito. Por exemplo, eu antes, sei lá, cortava o cabelo a 10 euros, agora o corte de cabelo está 14 euros. Compras no mercado. Antigamente você conseguia fazer uma compra básica ali com 50 euros. Uma compra de semana, digamos assim, uma mistura e etc. Isso para uma pessoa, na época eu vivia sozinho. Isso era possível. Hoje em dia esse valor não dá mais. Hoje em dia a gente está gastando mais com o mercado. Eu diria que está um aumento de 50%. Ou seja, se há 2, 3 anos você gastava 100 euros no mercado, agora você está gastando 150. As coisas aumentaram de valor. E os salários demoram a acompanhar esse valor, porque, pronto, o salário vai ser a última coisa que vão mexer. Então, assim, o custo de vida aumentou e os salários não aumentaram no mesmo ritmo. Quando eu cheguei, eu lembro que as pessoas comentavam que não tinha inflação. Eu lembro muito da vez que comentaram comigo assim, ah, o preço do leite é o mesmo desde 2002, sei lá, tinha alguma coisa, não sei se era 2012 ou 2012, mas falavam que o preço do leite nunca tinha mexido. Então, tipo, era uma coisa para mostrar que, tipo assim, não tinha inflação aqui, os preços eram mais ou menos a mesma coisa. Só que, de repente, em 2, 3 anos, a gente teve uma inflação para o que estava acostumado aqui em Portugal muito alta. E os salários não acompanham e tudo mais, então, respondendo diretamente a pergunta, sim, Portugal está mais caro. Mas também não é nada impossível. Você vai conseguir ali tirar um luxo daqui, um luxo dali, um luxo entre aspas, mas você não vai também passar dificuldade por causa desses aumentos. Não se tornou um custo que vai diminuir, que vai tornar a sua vida mais difícil. É um custo de vida que aumentou que vai tirar um pouco ali de uma viagem que você ia fazer, já fica mais difícil porque vai sobrar menos dinheiro no fim do mês, etc. Não deixar de comprar as coisas ou não conseguir comprar o que você comprava antes. Não está nesse nível, é mais no nível de não estar sobrando tanto dinheiro quanto antes. Ainda vale o visto de nômade digital em 2026? Então, eu não tenho esse visto, né, eu vim de trabalho de normal, mas eu diria que, depende do que você quer. Por que que eu tô dizendo: "Ah, depende sei o quê?" Depende se você fala outra língua, se você tem possibilidade de trabalhar em outro país ou não, porque agora para você tirar a cidadania são 7 anos, não são mais 5. Então o tempo aumentou. Tem outros países, por exemplo, a Espanha está dando a cidadania em 2 anos. Então depende do que é o seu objetivo. Você fala inglês, você consegue trabalhar em outros países, você já tem a cidadania portuguesa, tudo isso influencia. Se você que está vendo esse vídeo não fala outras línguas, vai vir sem cidadania, olha, Portugal. E assim, tu vai viver bem. Se você, como nômade digital, consegue tirar ali limpos 2, 3 mil euros por mês, cara, você não vai passar dificuldade nenhuma, ainda mais se você for para uma cidade menor, porque na cidade grande, Lisboa mesmo, a capital, Porto, Braga, Aveiro, provavelmente os preços das casas, das coisas estão muito altos, o custo de vida está alto. Mas se você, como nômade digital, poder ir para uma cidade que não é tão central, por exemplo, vou falar aqui do norte, que é onde eu vivo. Se você aqui, em vez de morar no Porto, você vai morar, sei lá, em São João da Madeira, ou então você vai morar em Santa Maria da Feira, em Ovar, ou então se você for mais para cima, vai morar lá em Famalicão, Vila Nova de Famalicão, essas coisas assim. Sair dos grandes centros, porque você não precisa se deslocar. Paredes tem se desenvolvido bem, tem boas casas lá, casas novas, construções novas, parques, também é um lugar bom. Então, assim, se você não tiver necessidade de ter que se conectar com o centro regularmente, são excelentes opções e você vai viver muito bem. Antigamente era mais tranquilo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Porto, tinha uma pessoa que ela financiou o apartamento e a prestação dela era tipo menos de 300 euros, tá ligado? Um apartamento em Vila Nova de Gaia. Hoje em dia você não consegue isso. Eu, quando me mudei, eu aluguei um apartamento em Matosinhos, eu pagava 900 euros em Matosinhos, que é uma zona mais ou menos legal, num prédio novo. Eu fui o primeiro inquilino do prédio. Quando eu cheguei, não tinha nem telefone. Eu tive que usar 4G durante um tempo até a operadora conseguir conectar, porque era um prédio novo, zerado. Fui o primeiro a entrar no apartamento e um dos primeiros a entrar no prédio. E eu pagava 900 euros. Hoje, com certeza, deve estar uns 1.500 euros aquele apartamento. Não era mobiliado, era equipado, mas não era mobiliado, e era esse valor.
Então aqui, onde eu moro atualmente, eu noto que, por exemplo, o valor da casa que eu moro já é uma casa maior. Ele seria 800, 900 euros há uns anos atrás. Agora, eu já vejo que tá 1.200, 1.500 uma casa semelhante a mim. Apesar de que minha casa é própria, mas eu fico sabendo por volta aqui, até mesmo de alguns apartamentos do prédio, tá esse valor. Como está a situação da AIMA e demora de documentos? A AIMA, para quem não sabe, é o órgão aqui, antes era o CEF, agora é a AIMA, né? Tanto o CEF quanto a AIMA têm seus problemas, mas assim, não tem como você fugir, você vai precisar deles. A AIMA está demorando muito. O que eu noto de diferença de antes para agora é que no CEF eu notava uma maior agilidade de resolver as coisas, mas uma maior bagunça. Agora com a AIMA eu noto que está mais organizado, mas está mais demorado. Não sei se uma coisa provavelmente vai influenciar a outra, mas eu noto que é mais ou menos por aí. E sim, está demorando bastante. Tanto o meu processo de cidadania quanto o meu processo de autorização de residência, eu ainda não recebi meu cartão e já tem quase, sei lá, vai encaminhar para um ano aí, só que eles ficam renovando, né? Então, tipo assim, eu ainda não recebi meu cartão, mas eu já tenho um comprovante que é um QR Code online e tal. Então, eu já tenho isso e serve. Só que eu ainda não recebi o meu cartão. E a minha cidadania já está indo para o terceiro ano e nada. Mas não é que eu pedi há 3 anos, ela foi aceite há 3 anos. Tá no último passo que é sair o deferimento, né? Tem os passos lá de aceitou o documento, papapá. Tá no último passo que é ser deferido há quase 3 anos e também minha cidadania não chega. Então, assim, tá mais lento e tá mais difícil para quem quiser vir. Até para os brasileiros também. Antes você podia vir como turista e se legalizar aqui, essa modalidade também acabou, né? Que era o contrato de promessa de trabalho e tudo mais. Então, se você chegar como turista aqui em Portugal, você também acho que não consegue se legalizar mais. Antigamente podia. É verdade que não consegue mais alugar casa nos grandes centros? Mentira, senão não tinha casa alugando. Mas sim, você que vem, tipo, com uma, digamos assim, com uma renda ali mediana para baixo, né? Ou você que vai trabalhar numa profissão técnica, com família, sei lá, uma renda familiar. Tu ganha, sei lá, 1.200, tua esposa também, ou teu companheiro vai ganhar 1.200, aí vocês vão ganhar 2.000 e pouco, com filho e tal, mano, você não vai conseguir alugar um apartamento em Lisboa 3 quartos, entendeu? Tipo assim, só se tu morar tua família toda num quarto, porque os quartos já estão, tipo, 600, 700 euros. No Porto também as coisas estão muito caras. Então, assim, eu acho que eu já falei disso nos outros tópicos, mas sim, os preços aumentaram muito. Então a minha dica é, saia dos grandes centros e vá para lugares que tem zona industrial. Por que que eu digo isso? Porque às vezes você vem com muita sede ao pote de ficar no centro. Imagina, você quer ficar no Porto e aí você vai trabalhar no restaurante ou não sei o que, sei lá qual o primeiro emprego. Às vezes é melhor você se afastar um pouco e trabalhar num lugar de uma zona industrial, porque o salário vai ser o mesmo. Então, um restaurante, às vezes, que é um negócio muito mais massivo, se você for para uma área industrial, você vai ter um emprego que vai ganhar a mesma coisa, mas ok, você não vai estar morando no Porto. Mas aqui em Portugal, essas proporções são diferentes. A gente no Brasil tende a olhar muito de você viver no centro do centro do centro. Quem mora em São Paulo quer morar em São Paulo, porque senão você está ferrado. Quem mora no Rio quer morar na Zona Sul, porque senão você está longe de tudo. Aqui em Portugal essa dinâmica não é assim. E esse é um dos principais erros que as pessoas cometem. Elas no começo tentam segurar muito de viver no grande centro, mas depois de 6 meses, um ano, eles já veem que não vale a pena. É melhor você se afastar um pouco, porque assim, no Brasil você demora 2, 3 horas para chegar no seu trabalho. Aqui, se você se afastar do grande centro e for trabalhar num grande centro, você chega em 1 hora, pô. Então, assim, as distâncias são muito diferentes. Então, eu aconselharia você a sair do grande centro e ir para uma cidade que tem empregos industriais e tudo mais, que você vai ter oportunidade, porque nas cidades menores tem menos concorrência, e os empregos de entrada são melhores, na minha opinião. Porque eu acho que aqui no Porto, o que você vai conseguir rápido, ou é obra ou é restauração. Mas se você for para uma cidade menor, você tem mais indústrias, então você também pode conseguir em restauração, você pode conseguir em tudo isso, mas numa cidade um pouco menor e ganhando a mesma coisa. Porque se for aqui também vão te pagar o mínimo, provavelmente. Como os portugueses estão a reagir aos imigrantes hoje em dia? Basicamente hoje em dia está mais fácil para nós brasileiros, porque agora eles não gostam dos indianos. Mas é isso, cara. Antigamente, quando chegou muito brasileiro, é um choque cultural, gente. Então, quando chega muita gente, há um choque. Então, na minha chegada, teve uma onda de brasileiros, né? Eu vi essa onda chegar. Então, eu cheguei, tipo, 1, 2 anos depois, chegou muito brasileiro. E então eu vi que
houve um choque. Eu lembro até hoje que eu estava numa praia lá no Algarve e, pô, chegou uma galera de bonde, guarda-sol, pá, botou caixinha de som JBL alta, não deu outra, era tudo brasileiro. Então, assim, isso é só um exemplo. Então, essas pequenas coisas iam criando esse choque. Mas com essa nova onda de indianos, paquistaneses, essa galera, eles não gostam mais deles do que da gente, porque quem tem problema com imigrante agora foca neles e deixa o brasileiro em paz. Que, tipo assim, o brasileiro não é tão ruim assim. Mas é isso, cara. Preconceito, essas paradas, tem em todo lugar do mundo. Eu até costumo dizer que no Brasil é a mesma coisa. A gente tem, a gente que eu digo sociedade, né? Não é você e nem quer dizer que seja eu. A gente tem com os outros países da América Latina, boliviano, chileno, paraguai, a gente, quando eles vêm lá, a gente vê com preconceito eles, tipo, o cara veio da Bolívia, é um ferrado, vai aqui virar vendedor de muamba, entendeu? Tem esses preconceitos. O cara vem do Nordeste para o Rio de Janeiro, ele é visto como alguém com menos intelecto, que é um cara que vai ser um porteiro, não sei o quê, tu não vê a pessoa como um doutor. Tá ligado? Tu já acha que o cara vai procurar, entre aspas, um subemprego. Então, todos esses preconceitos também tem no Brasil também e tem aqui em Portugal. Tem gente assim em qualquer lugar do mundo. E aí não tem como a gente fugir. Mas respondendo a pergunta sobre a reação dos portugueses, sim, tá mais tranquilo para brasileiro, porque agora os políticos, etc., essa galera mais. Eu não quero usar a palavra extremista, porque eu não gosto de usar essa palavra à toa, mas esse pessoal mais reacionário, eles estão focando agora mais em imigrantes indianos, paquistaneses, etc., e estão deixando meio que os brasileiros mais sossegados. O Sistema Nacional de Saúde funciona para brasileiros? Acho que está falando do sistema público, né? Sim, funciona. Quando eu cheguei, eu tive uma apendicite e eu usei o PB4, que é um documento que eu fiz antes de vir para Portugal, que garante que a gente tem acesso à saúde pública estando em Portugal, porque o Brasil tem um acordo com Portugal. Eu não sei se esse acordo ainda existe, mas na minha época, antes de vir para Portugal, eu fiz esse PB4, trouxe aqui para Portugal e quando eu fui ser atendido, eu levei meu passaporte e o PB4. Então eu cheguei a ser internado, fiquei 3, 4 noites no hospital. Eu saí do centro de saúde, me levaram de ambulância até o hospital, passei lá o tempo por causa da apendicite e tal, e depois voltei para casa, medicamentos, tudo incluso. Eu lembro que paguei lá umas taxas de tipo 6 euros, não é, que são as coparticipações, né? Mas fora isso, não paguei mais nada. Mas se você vem sem o PB4, eu acho que eles te cobram. Eu não vou conseguir te confirmar isso, mas acho que eles vão te cobrar. E sobre o funcionamento, acho que é tudo uma questão de adaptação. No começo, a gente ia mais no sistema público de saúde, tipo assim, uma emergência, a gente ligava na SNS e ia para emergência. Mas marcar consultas é muito ruim. Então, hoje em dia, a gente usa muito particular, até mesmo para a questão de emergência, a gente usa nosso seguro-saúde e não temos mais ido no público. Então, assim, se eu for comparar no passado com hoje em dia, eu acho que sim, hoje em dia está mais cheio, entendeu? Porque a gente ia e dava certo. Mas eu lembro um dia que a gente foi e sei lá, pô, para fazer um. A minha esposa estava grávida da nossa filha, e aí precisou fazer. Aí se sentiu mal, a gente foi nas urgências com uma pessoa grávida, e a gente ficou lá, tipo, 8 horas para resolver as paradas. E aí, mano, nunca mais. Agora, pô, vai lá. 40 euros costuma ser o valor aqui de uma emergência particular com o seguro-saúde. Então a gente quer uma vez ou outra que isso acontece, então vai 40 conto. Preço de consulta no meu seguro-saúde é 17 euros. Então, quando eu tenho que fazer uma consulta, qualquer tipo de consulta, é 17 euros. Exames é super barato. Tipo, eu tive que fazer uma bateria de exames, paguei 9 euros, né? Tirei sangue e tal, paguei 9 euros. Então, assim, usando a coparticipação é bem barato. Inclusive, se você precisar de uma cirurgia, essa cirurgia tem um mínimo de 250 euros e o máximo de 500 euros. Ou seja, eles vão te cobrar 10% do valor da cirurgia. Mas o mínimo é 250 euros e o máximo é 500 euros. Ou seja, se a cirurgia for 100 mil euros, eles vão te cobrar 500 euros. Mas se a cirurgia for 1.000 euros, eles vão te cobrar 250 euros no mínimo. Então, a comparticipação do seguro aqui é uma coisa que, pelo menos eu, como brasileiro, me perdi um pouco no começo, porque no Brasil, tu paga o plano de saúde e esquece, só usa. Aqui, essa coisa da comparticipação, às vezes, é muito confuso. Você tenta saber o preço antes, a pessoa não pode dizer por conta de regulações e tal. Então, é bastante difícil. Mas depois você pega o jeito, aprende a ver também, você consegue, na tabela do seu plano, ter uma ideia de quanto vai custar aquele procedimento. Então, assim, é bem tranquilo, mas é uma adaptação realmente que se tem que ter.
Dá para viver em Portugal apenas com salário mínimo? Cara, dá, senão as pessoas não viviam, né? Mas eu vou colocar aqui duas situações fictícias, não são exemplos reais. Se uma pessoa vive numa situação meio miserável no Brasil, cara, não tem nem o que pensar, entendeu? Tipo assim, você vai vir aqui, vai trabalhar de, entre aspas, qualquer coisa, ganhar o salário mínimo aqui, você vai ter uma condição de vida melhor do que a vida de um pobre no Brasil. O que, que eu quero dizer? Ser pobre aqui é melhor do que ser pobre no Brasil. Ponto. Essa é a minha opinião e sempre foi. Agora, se você é classe média alta, rico, esquece. Rico do Brasil é o melhor lugar do mundo para você ser rico, na minha opinião. Agora, se você é classe média alta, sei lá, posso falar pelo Rio de Janeiro, mora ali na zona sul do Rio de Janeiro, mora num bairro bom, tem acesso a bons restaurantes, enfim, você tem uma vida ali de qualidade, ok? Se a segurança não for um problema para você, cara, você vai ter uma vida pior que em Portugal. Se todo o resto seu vai ser pior. Ou seja, tirando a parte de segurança, você vai morar provavelmente numa casa pior, você vai morar num lugar mais afastado, você vai ter acesso a menos coisas. Então, assim, se você tem uma vida de classe média alta, eu acho que não vale um salário mínimo em Portugal. Se você tem uma vida de pobre no Brasil, eu acho que é melhor ser pobre em Portugal. Agora, se a gente for para a classe média brasileira, aí é uma questão de cada caso. Você vai observar ali violência, qualidade de vida, possibilidade de viagem, você vai colocar ali no papel os prós e contras para você e vai tomar a melhor decisão para você e para sua família. Eu acho que é mais ou menos por aí isso de viver com um salário mínimo em Portugal. Como é o clima? O verão é muito insuportável? Cara, eu sou do Porto, né? Então aqui chove mais do que faz calor. Isso é a primeira coisa. E eu sou do Rio de Janeiro, então assim, não fica insuportável não. Então, depende de onde você é do Brasil, você vai sentir calor. O que eu noto aqui é que o sol aqui queima mais. O que, que eu quero dizer? Você fica mais moreninho, né? Quando você pega sol. Parece que o sol tá mais perto. Mas em termos de clima muda muito, né? Se você tá no sul de Portugal ou no norte de Portugal. Muda bastante. Quando você olha o tamanho de Portugal, você acha que a temperatura ela é meio igual, mas não. Em Lisboa é uma coisa, para baixo de Lisboa é outra, no Alentejo é outra, aqui no Porto é uma, se você for para Braga é outra, provavelmente Viana do Castelo, ou até para cima ali para a Espanha já é outra temperatura. Então muda bastante a temperatura aqui. E aqui no Porto chove e quando faz calor, faz bastante calor, mas nada comparado ao calor que eu passava no Rio de Janeiro. Então, não sei se sou a melhor pessoa para te dar uma opinião nesse sentido. Mas tem pessoas que saem de outros países para vir para Portugal por causa do clima. Saem da Inglaterra, saem da Alemanha, saem da Suíça, da França, enfim, saem de outros lugares, da Holanda, saem de outros lugares e vêm para Portugal, tipo, se aposentar ou conseguem trabalhar remotamente aqui em Portugal por causa do clima. Então, em termos de Europa, eu diria que Portugal tem um dos melhores climas, com certeza. Isso é visto pelos estrangeiros aqui da Europa. Clima e comida de Portugal, eles preferem e realmente é bem melhor do que a maioria dos outros lugares da Europa. A infraestrutura de Portugal é boa, aeroportos, estradas, trens. É relativamente boa, cara. Eu acho que essa infraestrutura maior de aeroportos, trem, essas coisas e estradas, ela é bem boa. Aqui a gente tem a estrada que corta norte a sul do país, por exemplo, quando a gente desce aqui do Porto para o Algarve, é mais ou menos a mesma estrada. Os pedágios aqui são caros, tá bom? Mas cara, a estrada é muito boa, é muito tranquilo andar de carro aqui em Portugal. Sobre os trens, também são tranquilos, nunca ouvi muitos problemas de trem, de vez em quando tem uma greve ou outra, eu já andei de trem aqui e o trem também funciona muito bem, dá para andar sim de trem de boa. Sobre os aeroportos, cara, assim, aeroporto é aeroporto, né? Às vezes tem problemas, mas também não é nada assim. Todas as vezes que eu precisei viajar ou receber gente aqui em casa, no aeroporto aqui do Porto, super tranquilo, nunca passei dificuldade nenhuma, atrasos e nada, sempre foi, eu acho que na média, são bons aeroportos. A internet aqui, ela é de muita qualidade, você até nos lugares mais longe, assim, você vai ter uma internet boa. O que não é bom em Portugal é o transporte público da cidade. Vou dar um exemplo aqui de onde eu vivo. Se você vier aqui para o Porto e depender de transporte público, se você não mora ali onde passa o metrô, já é mais complicado. Depender de ônibus, ou então uma integração de tu ir de carro pegar um ônibus, ou quando você passa por um transporte de integração, ele, né, é muito ruim. Então, se você depende de um transporte só, é até ok, mas se você depende tipo de integração, se você mora num lugar mais afastado, vai ter que fazer uma baldeação, trocar de transporte, já vai passar mais perrengue. Eu não aconselho muito
você depender de transporte público nesse sentido no dia a dia. Obviamente que se você tiver que depender disso, beleza, uma vez ou outra, etc., não vai ter problema. Mas se teu dia a dia depender de transporte público, procure ver qual que é o mais perto da sua casa. Se for um ônibus, pega só o ônibus e vai. Se for só o trem, vai de trem. Se for só o metrô, vai de metrô. Se você tiver que trocar, não sei o quê, não é muito bom. O que eu vejo aqui no Porto é que, quando eu comparo com outras capitais europeias, é que, tipo, é bem fraco, assim, o transporte público. Tipo, eu moro numa rua que é uma avenida e, mano, tinha que passar um metrô aqui, pô, um trem elétrico que me levasse, tipo, da minha casa até a estação de metrô mais próxima. Ou seja, eu pegava ali um tranzinho, tipo como é em Amsterdã. Você pega um tranzinho, aí eu vou para a estação aqui de metrô mais próxima, de metrô eu pego para onde eu tenho que ir. Então não tem essa conexão, é tudo carro, é muito carro, tudo é carro. Aqui em Portugal é tudo carro. Ainda é o país mais seguro da Europa? Não tenho certeza, mas eu, assim, vamos lá falar sobre segurança. Se tornou mais inseguro do que comparado quando eu cheguei. Se vê mais incidentes, mas parece que também a mídia ela tem dado mais holofote a isso. O que, que eu quero dizer? Sempre aconteceu bastante coisa, mas a mídia não noticiava do jeito que noticia hoje. Então, a percepção é de que aumentou, sei lá, 200%, mas a realidade é que aumentou 10%, entendeu? É isso que eu quero dizer. Na realidade, deve ter tido um aumento, mas a percepção é de que aumentou muito mais, porque acho que a mídia tem feito mais sensacionalismo em volta disso. Então, sim, se tornou um país menos seguro. Eu não vou nem falar inseguro, porque longe disso. Portugal é muito seguro. Mas se tornou um país menos seguro do que há 10 anos atrás. Hoje em dia, você dá uma volta na rua, etc., você já sente, assim, umas aglomerações, uns olhares. Eu mesmo, quando fui fazer gravar um vídeo no Jardim do Morro, a galera lá que estava lá, estrangeira, ficou me olhando. Uma mulher gritou comigo. Tipo assim, a galera ficou meio, tá ligado? Então, tipo assim, isso não tinha aqui em Portugal. Então, assim, hoje em dia você já vê mais isso. E isso se torna inseguro. Assim, eu fiquei preparado para cair na mão se acontecesse alguma coisa. Mas não aconteceu nada. Mas ocorreu de olhares e gritos. Mas eu fiquei meio no modo defensivo assim, falei, porra, mano, vagabundo é aqui, eu não vou deixar crescer pra cima de mim não, que eu sou vagabundo. E também, assim, comparado ao Brasil, esquece, né? Tipo assim, mano, ninguém vai apontar arma na tua cara, tá ligado? Mas os roubos que tem aqui é roubo de oportunidade. Vão quebrar o vidro do teu carro, é um pickpocket, a garagem aberta, vão pegar uma bicicleta. São esse tipo de coisa, assim, que é a maioria das coisas. Tipo, sei lá, muitas coisas são envolvidas assim. É, há crimes de violência, mas eles já são crimes mais passionais, é tipo assim, bagulho de família, briga, etc. Não é um assalto, é isso que eu quero dizer. Há crimes, há assassinatos, mas não são durante um assalto. Geralmente é numa briga, uma confusão familiar, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu há pouco tempo aqui foi que assaltaram uma senhora sacando dinheiro no banco. A pessoa foi sacar dinheiro no banco, entraram e renderam a pessoa, fizeram ela sacar mais dinheiro e foram embora. Então, assim, isso é uma coisa que não tinha antes, entendeu? Mas, mais uma vez, não é tipo violento, não bateram na senhora, não teve troca de tiro, entendeu? A violência aqui, nesse sentido, quando tem, ela é sempre mais num terror do que que vai terminar, tipo, com um tiro, entendeu? No Brasil, geralmente, as pessoas dão tiro, morre gente, é baleado. Aqui não tem nada disso. E é muito mais raro também o roubo. Eu nunca fui roubado, nunca tive nenhum risco. Meu carro também nunca teve nada, graças a Deus. Então, assim, mas estar na chuva é para se molhar. Um dia pode acontecer comigo também, mas se no Brasil é 1 para 10, aqui é 1 para 100 mil, entendeu? A probabilidade de acontecer alguma coisa desse tipo. Então, bem tranquilo, não se preocupa. Quem já vive aqui há bastante tempo, quem nasceu aqui, reclama muito, porque assim, imagina que saiu de 1% para 2, isso dobrou, né? Então, tipo assim, eles viram a violência dobrar quando eles comparam com a violência passada. Mas a gente que vem de fora, ainda mais do Brasil, ainda mais eu que vim do Rio de Janeiro, notei que houve um aumento, sim, mas ainda está longe de ser o que a gente vê no Rio de Janeiro ali. Então, pode vir tranquilo. Então, acho que é isso. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, comenta, se inscreve, confere aí se você está inscrito, ajuda a gente, vai acompanhando a gente. Vídeo toda semana. Abraço.